assim a alegria de poder receber nessa noite Oscar Roberto Godoy, ex-árbitro de futebol, jornalista, comentarista esportivo da TV Gazeta, a quem nós já agradecemos, porque nos trataram com tanto carinho, falaram com Godoy. Godoy veio com alegria. Godoy, você foi muito esperado, muito esperado. Muito boa noite. Boa noite, Dalcida. Boa noite, William. Boa noite para você que está acompanhando a programação da Rede Vida. Espero que a gente possa bater um papo aqui bem descontraído e agradável, principalmente para quem está nesse momento curtindo no seu lar, no seu trabalho, a programação da Rede Vida. E a Rede Vida, com esse nosso slogan de ser uma opção inteligente na sua noite, uma opção para você participar com a gente, construir o programa com a gente, enviar o seu e-mail, fazer o seu comentário, deixar a sua pergunta. Temos aqui ao nosso lado, nosso parceiro de todas as segundas-feiras, William Lopes. William, seja bem-vindo. Obrigado, Dalcides. Um grande abraço a todos. É uma alegria muito grande estar aqui mais uma vez com você, com toda essa equipe do Tribuna e com uma pessoa que eu admiro muito, Godoy, companheiro de longa data, né? Companheiro de Bandeirantes, né? Trabalhamos 3 anos juntos e não fizemos e muita coisa juntos, né? No dia a dia, né? Viemos nos encontrar aqui. Exatamente, uma alegria muito grande, viu, Godoy? A recíproca é muito verdadeira. Que bom, que bom. A gente, nessa noite, vai falar de futebol, a gente vai falar de Copa do Mundo, a gente vai falar do que é a profissão de árbitro. A gente vai começar com uma matéria que diz exatamente isso. O que esse árbitro, tão amado e ao mesmo tempo tão odiado, o que ele faz no dia a dia? Vamos acompanhar. Bola rolando e lá está ele, de olho no lance. Mas a vida dele não é fácil. Antes mesmo de começar a partida, já recebe críticas e a torcida xinga até a mãe do cara. É quase sempre assim. O motivo? Torcedores enfurecidos e loucos pelo seu time que não concordam com a arbitragem. Árbitro de futebol, uma tarefa nada fácil. Olha, quase sempre eles são alvo de crítica da torcida. Mas o que será que os torcedores pensam sobre os árbitros? Olha, eu não tenho muita confiança sobre a arbitragem no futebol brasileiro, futebol paulista, não. Eu acho que existem interferências externas com muita convicção, até porque eu frequento bastante futebol. Acho que é meio questionado, viu? Eu acho que tem complô aí na parada. Eu acho que o cara tem medo de marcar, pensa em torcida, pensa em campo, acho que falta um pouco realmente de coragem para os caras. A gente tem que ter um equilíbrio grande, uma espécie de filtro para analisar aquilo que vem de forma benéfica, aquilo que não é tão bom, a gente deleta, geralmente da torcida são as críticas mais contundentes, mas a gente tem que estar preparado. Tudo começa aqui, no vestiário, onde acontece a concentração, com direito à oração. Antes da partida, os árbitros pedem proteção aos céus para buscarem toda a serenidade possível. Para se tornar árbitro de futebol, não é necessário curso superior. Há escolas ligadas às federações estaduais de futebol que habilitam juízes e bandeirinhas, onde se aprende regras de jogo, redação de súmulas, relatórios e noções de preparação física. A procura tem sido grande, inclusive entre as mulheres. Como a atividade não é regulamentada, muitos árbitros têm outros empregos. É uma tarefa bastante difícil, mas a gente se prepara, gosta do que faz e passamos o ano inteiro treinando, fizemos a pré-temporada. E agora, no decorrer do campeonato, é colocar em prática aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente aprendeu. E é difícil apitar, né? Eu acho uma coisa, você acha outra e a verdade é outra, né? É foco no jogo, concentração, harmonia, trabalho em equipe e preparar da melhor forma possível, integrar o grupo para fazer o melhor trabalho. Godoy tem uma história de reconhecimento. Todos nós, assim, apreciamos o trabalho, todos nós sabemos os seus valores.
Então, em relação à sua história, me parece que não há nenhum questionamento. Mas, de uma forma geral, se tem uma certa desconfiança, como a gente viu na matéria, se tem interferências, como alguns dizem, ou então ao menos o pensamento da interferência externa, isso de fato existe porque isso é comum, em qualquer parte do mundo é assim? Em qualquer parte do mundo, ou em todo mundo futebolístico, é assim. Tá. Mas no Brasil, especificamente no Brasil, é cultural. É cultural. Nós já tivemos aqui na história, no início, ou algum tempo atrás, nem tão atrás, árbitros envolvidos com situações desagradáveis, comprovadamente desagradáveis. Corrupção. Comprovadamente as situações ou atitudes desonestas. E já existe na cultura do latino-americano, e principalmente do brasileiro, que árbitro é safado, que o árbitro, com raras exceções, consegue ser isento na plenitude. Então, existe isso culturalmente. Aí, esta cultura, ou este pensamento, é alimentado pelos formadores de opinião e principalmente pelos outros segmentos envolvidos no futebol. O dirigente nunca assume a sua incompetência. Quem é o culpado? O árbitro, da sua incompetência. O técnico nunca assume a sua incompetência. Quem é culpado pelo resultado negativo ou o trabalho mal realizado do técnico? O árbitro. O jogador nunca assume a sua incompetência. Perdeu por quê? Não ganhei por quê? Porque o árbitro... Então, e tem uma história interessante com uma pessoa muito conhecida do futebol, Edivar Simões, do basquete, que resolveu ser técnico período curto em São José dos Campos. E ele, com toda a sua pureza, após um resultado do jogo, após o jogo, o resultado negativo, perguntaram para ele, por que perdeu? Por que vocês perderam? Por que o São José perdeu? Nós perdemos por causa disso e disso. E começou a enumerar as deficiências do time. O presidente chegou nele e falou, para de mais. Primeiro, você perdeu porque o árbitro prejudicou. Depois você vai falar das nossas deficiências. Senão ele tem que contratar, né? E assim vai. Então, essa do Edivar Simões, quando ele contou, eu falei, sensacional. Então, você pode ver que isso até hoje existe. Você vai perguntar pro jogador por que ele errou o gol? Porque o árbitro me atrapalhou. O técnico... Isso é cultural. Por que você, teu time não fez aquilo que você treinaram? A arbitragem foi péssima. Ou é a arbitragem, ou é a bola, ou é o campo. Nunca é mérito do adversário e incompetência sua. Então, isso também atrapalha muito. E no momento em que o erro é grotesco, o erro cometido é grotesco, aí aflora, então, esse pensamento de que isso daí está direcionado. Isso está direcionado e isso é intencional. E você conhecendo, obviamente não vou colocar você em nenhuma situação delicada, mas nesse meio, quando você fala que alguns são desonestos, essa quantidade é muito grande ou não? Hoje você não pode apontar, porque houve uma depuração muito grande, né? E o árbitro hoje é muito vigiado, a sua vida particular é muito fiscalizada. Pela rede social mesmo dá para saber tudo que o camarada está fazendo. Todo ser humano, independentemente da sua atividade, mas especificamente do árbitro. Então ele é muito vigiado. Você só vai ficar sabendo se acontecer um negócio muito grande, um escândalo grande. Aí você vai ver, vai ficar sabendo. Mas hoje não dá para dizer, existe o árbitro safado. Existe aquele árbitro que administra a sua carreira. E para administrar a sua carreira e às vezes ser bem sucedido, ele acredita no canto da sereia. E aí o que ele faz? Ele direciona a sua arbitragem sempre a favor daquele clube que interessa a ele estar de bem, com aquela federação que interessa a ele estar de bem, para alcançar objetivos pessoais na carreira. Uma atividade, por exemplo, como foi dita aí na matéria, não regulamentada. Isso... mas aí tem uma defasagem de informação aí, porque já é profissão hoje. Já é profissão hoje. Já é profissão. Essa profissão hoje... Ninguém hoje... assume. Ainda não apareceu o patrão, mas hoje ela já é profissão. Antes era uma atividade. Quando você tem, por exemplo, uma profissão e gente envolvida nessa profissão, tem gente que se dedica manhã, tarde e noite, vive para isso hoje, sem nenhum outro trabalho extra? Todos eles precisam de uma atividade paralela. Todos eles. Não pode ficar dependendo só da arbitragem. Porém,
a prioridade na vida deles é a arbitragem, porque se eles não priorizarem a arbitragem, eles não conseguirão carreira de sucesso ou oportunidades para ter sucesso na carreira. Agora, ao priorizar a carreira de árbitro, o que acontece? Você deixa de lado o teu trabalho, então você nunca vai ocupar um cargo de confiança, um cargo de importância e bem remunerado. Então vai ser profissional liberal. Vai ser profissional liberal e aí você vai estar sempre disponível para a arbitragem. Todos os tops da arbitragem aí vivem mais da arbitragem do que da sua atividade profissional. Falando sobre top da arbitragem, a gente tem, por exemplo, 3% dos jogadores que são jogadores muito ricos ou milionários. São aqueles que a gente olha e diz, opa, esse aí realmente deu certo no futebol. Uma infinidade de outros não chegaram lá. Isso também acontece proporcionalmente, assim, na questão da arbitragem? Hoje não tem jeito. No Brasil, com essa implantação do sorteio, não tem jeito. O árbitro apita 4 jogos, no máximo 6 jogos no mês. Se ele conseguir ganhar todos os sorteios, é como ganhar na Mega Sena sozinho. Então, hoje não dá. Hoje não dá. Nem para ganhar bem não dá. Ele precisa ter uma atividade paralela, senão ele vai ficar vivendo da taxa de arbitragem aí, que só para os FIFA que tem um valor que remunera parcialmente bem. Mas o que um juiz ganha num jogo? Tem ideia? Eu não sei o valor da taxa do Campeonato Nacional, mas no Campeonato Paulista deve estar, o FIFA está ganhando R$ 2.500 por jogo. Se ele trabalhar 4 jogos no mês, ele tem um bom salário para os nossos padrões de vida. Não de acordo com a importância dele para o jogo e para a atividade, mas ele tem uma boa remuneração. Porém, se ele se machucar, ele vai viver que renda que ele terá mensal. Por isso que precisa ter uma atividade paralela, porque a federação não dá o respaldo se você não tiver na ativa. Falando em respaldo, a gente viu ali o quanto alguns torcedores, inclusive, usam de crueldade em relação aos juízes, a violência. Esse processo todo chega a ser, em alguns momentos, perigoso ser juiz, árbitro de futebol, pela violência que a gente está vendo nos estádios e fora dos estádios. Tem apoio numa situação como essa da federação, por exemplo, estadual? Tem apoio da CBF? Tem uma proteção? Tem algum respaldo para você voltar para sua casa? Da CBF você não tem nada, mas das federações, como você está mais próximo e vinculado à sua federação de origem no estado, você consegue receber um pouquinho mais de respaldo. Porém, quanto à segurança, não. Mas, com todo esse risco que existe e com toda a violência, a arbitragem ou árbitro ainda é uma atividade menos perigosa do que ser policial ou taxista. A coisa tá feia, sem dúvida nenhuma. Não, porque não matam o árbitro, o árbitro não é agredido, a não ser lá no local, como nós vimos recentemente, aí, a semana passada, em Sorocaba, nós tivemos com uma modalidade de futebol de salão, de futsal, o árbitro sendo agredido. São raros os acontecimentos, os episódios em que o árbitro chega nesse ponto de ser agredido. Mas se tiver medo, não conseguirá ser árbitro, não, porque o medo hoje está em todo o segmento da sociedade. Já perguntas com o Paulo pelo tribuna@redevida.com.br, mas antes, William Lopes. O Godoy ainda apita showball, né? Estamos lá acabou agora o Campeonato Carioca. Acabou o Carioca domingo, o Vasco foi campeão e nós... o gostoso lá é o seguinte, que eu inventei as regras, então eu estou sempre certo. Isso é bom. Não, o jogador reclama, não dá para ser. Eu inventei, então eu estou sempre certo. Sempre certo. Aqui eu estou sempre certo. Aqui eu estou sempre certo, eu apito o jogo que eu quero, do jeito que eu quero, onde eu quero. O que é um privilégio, né? Chegar nisso é um privilégio. Exatamente. Aí eu ia completar a pergunta no seguinte aspecto. Você, se tivesse que voltar no tempo, você voltaria e falaria assim, olha, vou ser árbitro de futebol? Ou você não iria para essa carreira? Não, eu voltaria porque não tem como você decidir ou opinar de maneira imparcial. Como eu fui muito bem sucedido, eu consegui ser, por um determinado momento, o melhor do Brasil, e materializei isso, eu me realizei
e fui e sou um orgulho para os meus filhos, para a minha família, então eu voltaria a ser árbitro, porque eu tenho certeza que eu voltaria de novo e seria de novo o melhor. Por algum momento, por um período. Qual foi eu a seria o razão? melhor. Isso aí foi o quê? Assim, você já nasceu para isso? Foi um empenho pessoal? Onde é que está a fórmula? Para quem, por exemplo, está nos acompanhando de várias partes do Brasil, está dizendo, eu também quero, mas eu quero essa carreira de sucesso. Onde é que está o ponto? Mas hoje, quem quer iniciar na arbitragem, ele procura uma referência. Uma referência quem é? Um árbitro de sucesso. Tá. Né? Então, eu tentei ser jogador de futebol, mas eu era muito ruim. Era ruim demais. Que posição você jogava, Godoy? Naquela época eu era ruim, porque hoje eu seria campeão do mundo, porque eu era melhor que o Lúcio. Eu era melhor que o Lúcio foi campeão do mundo. Tá bom. Eu era melhor que o Ronaldão foi campeão Então, do mundo. Você era zagueiro. Eu era zagueiro. Aí sim. Então, mas naquela época, para ser jogador de futebol, precisava ser muito bom. Muito É verdade. bom. Muito Realmente. bom. O ruim daquela época era craque hoje. O craque de hoje seria a Hoje tá reserva fácil daquela jogar, né? época. Hoje tá Muito, fácil jogar. muito. Tá fácil. Então eu não consegui ser jogador de futebol. Eu falei, e meu pai a minha educação foi direcionada para o esporte. Eu tinha que ser alguma coisa no esporte. Aí eu fiz um curso de árbitro, passei em primeiro lugar, amador. Aí fui fazer o de profissional, passei em primeiro lugar. Falei, eu vou ser árbitro e vou ser o melhor. Enquanto eu não conseguir ganhar o prêmio, materializar Esse indicação, eu não paro. Eu só vou parar depois que eu conseguir o objetivo de ser o melhor no Brasil. E fui. Quando eu alcancei a premiação, o repórter veio me entrevistar e falou, você tá surpreso? Eu falei, como surpreso, cara? Eu lutei a vida inteira pra isso, como é que eu tô surpreso, pô? Esse era o meu objetivo. Surpreso. É igual o cara faz um jogo na loteria e escolhe aqueles números e ganha. Como é que você tá surpreso? Você não jogou você não escolheu esses números, pô? Eu queria ser, ganhei, você tá surpreso. Que surpreso, cara. Eu tô feliz da vida. Consegui realizar aquilo que eu queria, que eu tracei como objetivo e Feliz da alcancei. vida porque você, telespectador da Rede Vida, também está participando pelo tribuna@redevida.com.br. Primeira pergunta de telespectador da noite. Vamos lá, Paulo. Dalcides, eu tenho perguntas. Aqui você participa, o e-mail é esse que o Dalcides disse, eu reforço, tribuna@redevida.com.br. O Irineu, de Belo Horizonte, Minas Gerais, perguntando, Godoy, como é o processo de filiação à FIFA? Você é convidado pela entidade máxima do futebol? É uma indicação da CBF? Como funciona isso? A indicação é da CBF. A primeira indicação é da federação. A federação acaba exigindo, às vezes, uma distribuição política, geográfica, consegue alcançar uma vaga, ter uma vaga para aquela federação para ser FIFA. Então você é indicado ao quadro da FIFA por aquela federação. E aí você chega pela CBF, mas é claro que a força vem do teu estado. É tudo por indicação. É QI, às vezes muito mais de quem indica do que qualidade. Quando, por exemplo, Nós temos aqui uma pessoa que fala a verdade. Porque e hoje fala nós tudo. temos 10 árbitros na FIFA no Brasil, mas tem cada porcaria, cara. Mas se não fosse e apadrinhado de político safado, safado, cara. Mas tem também, assim, você falou assim, olha, sempre é culpa do árbitro, mas tem situações que fica muito difícil a gente dizer que não é culpa do árbitro. Por exemplo, a gente viu recentemente um clássico Flamengo e Vasco no Rio de Janeiro, onde o árbitro adicional estava a 5 metros da bola. Como é possível não ver e errar numa situação como essa? Então, esse é o tipo do erro grosseiro que você pergunta, foi um erro sem má fé, foi um erro com dolo ou não? Má fé ou não? Porque é um erro muito grotesco. Ao menos a pergunta fica no ar. Muito grotesco do cara não ver, o cara tá ali só para isso, ele ficou numa posição lá, pensei até que ele ia botar um ovo. Pois parecia um agachado, avestruz, né? lá, eu falei, vai botar um ovo. Se demorar, se tiver mais um replay, William, ele bota. Se tiver mais um replay, sai um ovo aí na posição que ele ficou, cara. E não conseguiu ver. Não conseguiu ver. Ele só tava olhando pra bola e conseguiu não ver. Só tá ali pra isso. Eu acho que ele quis ver a cobrança. Ele falou, o Douglas bate muito bem, eu quero ver a cobrança também. Ou devia estar pensando em muitas outras coisas. Não tem jeito de não ver, mas aí dá pra entender. Cientificamente, você consegue a explicação. Se ele olhou em cima e embaixo,
olhou em cima e quis acompanhar a velocidade da bola. Mas não teve aí não tem segurança. assim uma questão Mas- técnica super simples. Por exemplo, um chip na bola resolveria isso na raiz do problema? Resolveria, mas não é. O chip é simples, mas o custo é elevadíssimo. E nós vamos ter, já tivemos na Copa das Confederações e teremos na Copa do Mundo. Essa tecnologia, inclusive, poderá ficar no Brasil, desde que alguém queira bancar o custo. Mas se tivermos isso no Brasil, nós teremos nos estádios que haverá jogo da Copa do Mundo. Sim. E depois, nos outros estádios. E a manutenção disso também tem um custo elevado. Então é simples. Já colocaram aquele espantador de quero-quero lá, como diz meu colega Roberto Carmona. O cara fica lá sem função nenhuma, não faz nada, está lá só para isso e não consegue ver. Que é muito mais barato do que a tecnologia. Mas a tecnologia precisará ser implantada no futebol o mais rápido possível e o que tiver de melhor e vários itens, porque o torcedor vai para o estádio hoje assistindo o jogo na televisãozinha na mão. Pô. Então ele está no estádio vendo o jogo e sabendo que aquilo que ele pagou para ver está sendo modificado pela incompetência do ser humano que está na função de árbitro. Olha, a gente vai ter que fazer um rápido intervalo, mas o Rogério de Cascavel, no Paraná, ele está dizendo assim que ele já está interessadíssimo, já está pensando em ser árbitro, mas ele quer saber a diferença na formação de árbitro e de auxiliar. Rápido intervalo, a gente volta já já com mais Tribuna Independente.